Eleições, um tema polêmico, desgastado, cansativo e até nos causa certa aversão. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje, como professora de Direito Constitucional, eu me vejo no dever de esclarecer alguns aspectos constitucionais sobre o segundo turno das eleições, e em especial com uma visão estritamente técnica, sem paixões, sem levantar bandeiras, sem qualquer tipo de tentativa de convencimento ou até mesmo aquela exaustiva discussão sobre as campanhas eleitorais, porque é necessário estabelecer ou esclarecer a importância e o seu significado constitucional, que é tão esquecido diante do marketing, diante do aflorar de ideologias, diante de posicionamentos tão antagônicos e que agora parece mais ainda evidente sobre uma polarização e esquecendo daquilo que é mais importante, que é o aspecto constitucional. Então agora eu vou abordar o aspecto constitucional, a visão do segundo turno e o que é importante ser lembrado. Porque a Constituição Federal de 88, ela estabelece como um sistema político de escolha dos nossos representantes, tanto do poder legislativo quanto do poder executivo, o sistema democrático. E esse sistema democrático, isto é, de consulta popular, de dar a oportunidade do cidadão de escolha, é algo que deve ser celebrado. É uma conquista da Constituição de 88, porque talvez você não saiba, nós já vivemos num momento de ditadura, onde as escolhas não eram feitas pelo cidadão. A escolha era feita por um grupo e esse grupo sequer ouvia a vontade popular. Nós já tivemos um sistema monárquico onde o imperador é que decidia e decidia conforme os interesses da própria coroa e não tinha a ver com os interesses de todos ou o interesse geral, mas sim os interesses determinados de quem estava no poder. E a Constituição de 88, no seu artigo 14, deu a soberania popular, isto é, o direito de escolha do cidadão através do voto secreto, direto e obrigatório. E esse voto secreto, porque aí você não é obrigado a divulgar, ele é direto porque é consulta não via terceiros, mas diretamente ao cidadão, e obrigatório porque se você não for, você tem que justificar, e se você não justificar, você pode sofrer punições. Colocando como um aspecto facultativo, uma possibilidade de escolha para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então tem uma parcela que pode ou não escolher e exercer esse direito à soberania. Esse direito, que é um direito fundamental do homem. Eu costumo ensinar que dentre os 5 direitos fundamentais, individual, coletivo, social, político e de nacionalidade, nós temos esse direito político, que é um direito supradireito, né? Os direitos fundamentais são conhecidos como os direitos mais importantes do nosso ordenamento jurídico. E que, portanto, cada um tem o seu. Cada um tem o direito de escolher o seu conforme as ideologias, conforme a simpatia, conforme aquilo que entende como seu. E esse direito de escolha, ele jamais poderia ser tolhido ou imposto, nem sequer por um pai ou por
um amigo, que se diz amigo. Porque hoje nós vivemos numa situação onde ninguém pode expor, porque a partir do momento que expõe, o outro se sente prejudicado, se sente violentado. E poxa, cada um tem o seu direito. E esse direito deveria ser respeitado, assim como você espera o respeito dos demais. Por isso que para constitucionalista é um pouco estranho analisar essa disputa e essa briga que ocorre inclusive no seio familiar, na sua sala de aula, entre amigos, porque é inconcebível, ora. Se você tem o direito de escolha, você também tem que dar o direito do seu colega de escolher, e ponto. Assim como você pode escolher o seu partido político, o seu time de futebol, ou até mesmo a sua religião, é a escolha também em relação a um prato preferido, ao lugar que gosta, ao cheiro que gosta de sentir, ao ambiente, o tipo de filme que você gosta de assistir. Cada um tem a sua escolha, e assim deveria ser em relação à eleição. Só que não é isso que a gente percebe, especialmente nas eleições de 2022. Como é que a gente percebe? A gente percebe pelos resultados das urnas do primeiro turno, especialmente para as eleições majoritárias para presidente. Nós verificamos que de toda a população brasileira, 156 milhões de pessoas brasileiros estavam aptos a votar, mas apenas 123 milhões foram considerados votos válidos, isto é, dos 156 milhões, 32 milhões, quer dizer, 20% da população não foi votar. E 20% é muita gente, né? Quer dizer, se a gente olhar em números representativos, o primeiro lugar, que foi o Lula, ele obteve 57 milhões, quer dizer, foi 48%. O segundo lugar, que foi o Bolsonaro, ele teve 51 milhões. A diferença entre o primeiro e o segundo foi cerca de 6 milhões, quer dizer, um número menor do que o número de abstenção, que foi de 32 milhões. E a gente percebe até que o terceiro lugar foi de 4 milhões, que foi da Simone Tebet. Então, vejam quantas das pessoas não foram votar. Quer dizer, é um número muito expressivo, especialmente porque a gente percebe que as pessoas estavam descontentes ou estavam em situação fora, né, não estavam na cidade ou tiveram algum problema, mas 32 milhões é muita gente, 20% é muita gente. Principalmente porque tinha gente que estava descontente, achando que eu não vou votar, porque não vai adiantar nada, porque isso ou aquilo. E ora, se você deixa de votar, você deixa de exercer aquele direito que é tão caro, um direito de ser consultado, um direito de escolha. Até porque, para ser eleito, você é necessário, de acordo com o artigo 77, a alcançar a maioria absoluta, quer dizer, 50% mais um dos votos, segundo o artigo 77. E não foi isso que aconteceu, por isso que agora nós teremos segundo turno. No primeiro turno, nós escolhemos em quem nós votamos em quem nós escolhemos. No segundo turno, nós temos duas opções, onde, embora não concorde nem ou com um ou com o outro, você vai ter que escolher aquele que você tolera um pouco mais, diante de tantas adversidades, diante de tantas coisas que você não concorda. Mas você tem que escolher. E lembre-se, se você não escolher, quem vai sofrer lá na frente vai ser os seus filhos, vão ser até mesmo a sua geração e a geração futura. Porque o que a gente conclui com o pleito eleitoral? Que o voto é um momento muito importante de exercício da cidadania.
e que deve ser um momento histórico. Eu, especialmente no dia da eleição, como constitucionalista, eu acordei cedo. Eu fiz uma baita mesa de café da manhã para os meus filhos perceberem que era um momento histórico, que eles têm que sentir que é um momento especial. E aí, depois de fazer um café da manhã especial, tomar junto, nós fomos juntos votar. Eu levei a minha filha para a urna, para ela entender todo o processo, para ela entender, nossa, é tão caro esse direito. Então, tem que ser exercido com muita sabedoria, com muita convicção, com muita alegria, com muita honra. Porque mesmo que, eu escolho, eu não gosto de ninguém, eu não vou votar, eu vou votar em branco. Olha, só uma coisa, o voto em branco, o voto nulo, ele não é mais contabilizado. É como se você não tivesse ido votar. Então, não é um voto de rebeldia que, vai favorecer aquele mais. Agora já não é mais considerado nada. Você é como se você não tivesse sido ouvido, é como se você não tivesse se manifestado, é como se você não fosse ninguém. Então, mesmo que você não concorde, você tem que escolher um entre os dois que estão agora no páreo. Porque lá no fundo, depois não adianta reclamar. Porque isso, porque aquilo. Ora, você também não fez nada. Pelo menos se manifestar, pelo menos se posicionar, você tem. E não adianta chegar e tentar convencer o colega ou tentar brigar. Por quê? Porque não é um direito fundamental de escolher e ponto. E por isso que, assim, se você me perguntar no particular, eu vou te falar. Mas não é o momento de brigar, mas é o momento de escolha, de ir atrás das informações de quem você está propenso a escolher, tanto de um lado quanto do outro. Porque quem já tem um posicionamento, dificilmente vai mudar. Eu nunca vi um corintiano deixar de ser corintiano porque um palmeirense foi lá e conseguiu convencer. Então você não convence ninguém de quem alguém já tem escolha. Você pode expor os seus motivos e ponto. Estando apto a ouvir do seu adversário, do seu amigo, e ponto. Em relação às propostas que cada um tem diante das perspectivas, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Esse vídeo é mesmo como uma função social enquanto professora de Direito Constitucional. E se manifesta aí, coloca aí quem você vai votar, se você vai votar e qual é o seu direito fundamental de escolha, e tá tudo bem escolher. O importante é você manifestar e aceitar a manifestação do outro, respeitando o outro também. E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta de vídeos também sobre matéria constitucional, matéria da qual eu leciono há 20 anos, tá bom? Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!